Galera, vocês conseguem me ouvir? Beleza, eu vou compartilhar a tela do meu notebook. Então, tudo que eu fizer aqui vocês estarão vendo. Eu estou vendo a possibilidade de gravar, porque das últimas vezes que eu tentei, quando terminava ficava sem áudio ou a imagem não ficava muito boa. E se tudo der certo, se a gravação der certo, eu vou estar disponibilizando para vocês, posteriormente estarem acessando. Quero agradecer a participação de quem está por aqui, que já chegaram, né? Eu espero que pelo menos a maioria participe, para que eu possa dar a presença de todo mundo, sem peso na consciência. Eu fiquei devendo para a Meme o projetozinho que eu pedi para que vocês pesquisassem para nós montarmos diretamente no EasyAda. Então, hoje eu vou só mostrar os componentes para vocês no EasyAda. Depois eu já quero dar uma avançada para nós já começarmos a parte de Arduino. Falar um pouquinho de Arduino, mostrar alguns componentes que existem no Arduino. Vou disponibilizar também os slides, então após terminar aqui eu já posto o material lá para que vocês possam ter acesso. Menos o vídeo, porque eu ainda poderei, se o vídeo prestar, eu vou editar. Se não prestar, eu gravo um vídeo separado, uma videoaula e publico. Então, eu vou tentar disponibilizar o material para vocês. Caso essa videoconferência não dê certo, aí eu estarei gravando o vídeo e estarei disponibilizando. Então, vou compartilhar a tela com vocês. Eu gostaria que vocês travassem na tela que eu vou compartilhar. Só verifiquem aí a tela de vocês se está aparecendo já a interface da minha máquina. Ok, então o nosso ponto de partida vai ser esse. Então, a princípio, nós iremos analisar o projetozinho, que foi o que Meme encontrou. Eu não sei se mais alguém encontrou esse mesmo projeto. Então, uma das coisas que a gente deve fazer primeiro é identificar todos os possíveis componentes que nós iremos encontrar nesse projeto. Então, uma das coisas que a gente tem que analisar nesse projeto em si são as simbologias. Então, tem componentes que a gente encontra no EasyAda e tem outros componentes que nós vamos ter que, basicamente, escolhermos. Porque esse projeto aqui, a princípio, vai ser só para a gente montar esse esquema eletrônico. Depois de montar o esquema eletrônico, por exemplo, se nós quiséssemos imprimir uma placa de circuito impresso, aí a gente só pegaria esse projeto, enviaria para uma empresa e ela poderia estar montando a placazinha para vocês. Eu estou falando sobre, basicamente, essa elaboração de projetos, de circuitos, porque quando eu estiver falando de Arduino, eu também vou citar a possibilidade de você estar criando seu próprio Arduino. Então, por isso que eu quis mostrar o esquema eletrônico para vocês. Nós vimos os componentes eletrônicos em sala, ainda quando nós estávamos tendo aula presenciais. E eu passei alguns materiais para vocês sobre componentes e mostrei para vocês um pequeno projetozinho no EasyAda, como montaria esses circuitos. E pedi para que a gente pudesse estar fazendo o projeto que nós pesquisamos sobre circuito, semáforo e o circuito. Então, nesse projeto, nós temos alguns componentes. Circuito. Bem aqui na parte inferior desse projeto, nós temos tipo umas setinhas. Essas setinhas, sempre que a gente encontrar no projeto, elas serão o aterramento. É o isolamento do projeto. Então, esse aterramento, geralmente ele é ligado a um fio terra. Fio terra ou o ground, ou o GND. A gente chama também muito de negativo. Então, seria toda a parte negativa do projeto. No caso desse esquema, ele está aqui abaixo. São essas setinhas.
Nós temos os capacitores, temos símbolos representativos dos capacitores. Nós temos as conexões que ligam o componente às trilhas. Então, essas opções de cabeamento, de ligação aqui, em uma placa de circuito impressa, ela vai ser a trilha, vai ser o caminho por onde as informações irão trafegar. Nós temos resistores, temos o símbolo do resistor. Aí o resistor, por exemplo, um de 47K. Nós temos outro resistor de 10K. Bem aqui embaixo, que tem 180, tem um símbolo de resistor, mas não tem um R. Como é que eu sei que é resistor? Por causa do símbolo. Ele é um resistor de 180 ohms. Ohms é o símbolozinho lá do lambda e ele significa ohms. No caso aqui não foi colocado o símbolozinho de ohms, mas ele é 180 ohms. Nós temos um CI, o 555, e nós temos outro CI, o 4017, que esse aqui tem 16 pinos. Temos ainda alguns outros componentes. E bem aqui na parte superior nós temos a posição onde vai ser ligada a fonte de energia de 9 volts. Temos alguns controladores. Os semáforos, no caso, no Isieda, eu não encontrei o LEDzinho amarelo. O diodo com luz amarela. Então, eu montei. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Eu salvei em algum lugar. Só para me mostrar para vocês. Pronto. Esse aqui foi como ficou o projetozinho, o que Meme enviou. Existe uma certa diferença entre como ele ficou e como ele era. Vou só mostrar aqui para vocês. Então, esse seria o projeto base. E aqui nós temos como ele ficou. Por quê? Porque o Isieda vai ter componentes totalmente diferentes. Então, o sistema que a pessoa utilizou para montar aquele esquema eletrônico, ele é totalmente diferente do Isieda. Então, inclusive, os componentes são maiores. Os conectores aqui, a gente tem que seguir a ordem dos conectores igual, está no componente, porque, por exemplo, não tem como eu pegar o número 1 desse CI e levar ele para um outro lugar. Então, coloca o componente e aí tem que seguir a lógica que o Isieda vai lhe fornecer. Então, ele forneceu dessa maneira e essa maneira foi a que eu achei mais interessante para fazer. Bem aqui embaixo, nós temos os LEDs. No caso dos LEDs, como eu falei, no Isieda eu não encontrei o amarelo. Eu coloquei esse azul só para diferenciar. Então, na hora de montar o projeto, o Isieda ainda tem umas determinadas falhas que não dá para a gente corrigir, mas a gente pode adaptar. Por quê? Porque isso aqui nós vamos utilizar como base, por exemplo, se fosse para imprimir um circuito impresso, uma placa com todas as vias, todos os caminhos onde seriam conectados os componentes. Então, para exemplo, o Isieda dá certo. Não é tudo, mas que dá para montar. Então, lá no Isieda, igual nós já vimos anteriormente, a gente pode vir em novo projeto, adiciona o título do projeto, é só para lembrar, porque eu não sei se todo mundo chegou a acompanhar, pode colocar uma descrição. Qualquer dúvida, eu disponibilizei alguns vídeos sobre o Isieda, tem lá no material de vocês podem estar consultando. A vantagem de usar ele é que você pode usar diretamente no navegador, não precisa estar baixando e usando no computador. No meu caso, eu tenho a versão para computador também, mas se você quiser fazer todo o projeto online, vocês poderão estar fazendo. Então, salva esse novo projeto.
vai abrir essa tela, onde a gente pode estar colocando os componentes. Então, a gente pode analisar e verificar quais são os componentes que a gente pode estar adicionando. Como eu disse para vocês, no projeto, uma das coisas que nós temos bem aqui embaixo são os aterramentos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aterramentos, ou GND, ou Ground. Então, vai depender muito de como vocês queiram chamar. No EasyEdu, vocês vão encontrar ele como GND. Seria essa opçãozinha aqui embaixo. Então, você clica no objeto e adiciona ao seu projeto. Então, 5. Adicionamos o terra, aí a gente verifica qual é o próximo componente. É bom vocês pegarem, por exemplo, do lado esquerdo e irem para o lado direito para vocês completar o esquema de vocês. Então, adicionei o terra. Junto desse primeiro terra, nós teremos um capacitor. Então, olha o símbolo do capacitor. Temos aqui as opções dos capacitores. Nós teremos um capacitor polarizado, ou seja, ele vai ter polo negativo e positivo. Adicionou o componente, você pode usar o ESC para sair dessa opção de adicionar os componentes. Terão que girar o componente para deixar polo negativo, polo positivo. Pode usar o espaço do computador ou pode utilizar a opção aqui em cima que tem girar e inverter. Então pode usar esses botões. Então colocamos o nosso capacitor, colocamos ele na posição com o positivo para cima. Então, o nosso próximo ponto vai ser os resistores. Olha o símbolo do resistor. Então, nós temos os resistores. Ele vai dar várias opções de resistor. Se lá no projeto estiver especificando um que você acredita que seja, e você já pode escolher. Se não, como é apenas o projeto, então nós vamos colocar esse. Também gira esse capacitor para já ficar na posição que você vai usar. No caso aqui nós vamos ter que inverter ele. Por que eu tenho que inverter? Porque eu tenho que seguir o projeto. Então, os capacitores você também tem que seguir essa sequência. Ver a posição que eles terão que ficar no projeto. Então são dois capacitores, um de 47 e um outro de 10. E se nós seguirmos essa linha superior, nós vamos precisar de uma fonte de 9 volts. As fontes de energia que existem no EasyEdu, ela é um pouquinho limitada. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, que seria nessa opção aqui, é adicionar um VCC. Esse VCC você pode depois especificar. Ele vem de volts corrente contínua. Pode adicionar a quantidade de energia que ele iria fornecer para o sistema. Na descrição dele, lá nos atributos,
você poderia estar adicionando isso. Então vamos colocar ele mais ou menos aqui. E voltando lá para o projeto, vai ter ele aqui com 9 volts. Nós vamos precisar de alguns transistores. Então o próximo passo seria adicionar essa criaturinha aqui que teria 8 vias. Então nós temos um com 8 vias. A gente pode já adicionar ele. Ele vai aparecer várias opções. Então ele tem 2 vias com 4 conectores. Então formando 8 conectores. Vamos adicionar ele. No projeto vai ter um outro CI maior, o 4017. Esse é de 16 vias. Nós temos aqui 2 por 8. Ele vai formar 16 também. Aí, para melhorar, vocês podem inverter, colocar ele de ponta cabeça, porque ele vai ser negativo, o 1, mas também pode deixar nessa posição. Vocês também poderão estar escolhendo a melhor forma que vocês acharem para estar trabalhando no projeto de vocês. Eu preferi colocar ele de ponta cabeça, mas aí vai depender muito de vocês. Adicionamos os componentes. Teremos que adicionar esses diodos. São diodos. Esse não é apenas um componente. São 8 diodos. Nós temos os diodos coloridos, que são os LEDs, são as luzinhas, e temos os diodos convencionais. Então nós vamos precisar de 8 diodos. Então temos os 8 diodos. Agora nós vamos passar para os próximos componentes. Nós temos esse componente que está aparecendo. Aqui são 2 transistores. Então nós teremos que escolher, colocar 2 transistores, depois a gente faz a ligação. Olhando o desenho aqui, é como se fosse um único componente. Então, lembrando que são 2 componentes interligados. É igual, no caso dos diodos, a junção dos diodos. Então, o que é utilizado é o 2N. Então, vamos adicionar aqui e o outro aqui. Vamos botar os outros mais para cá. Gente, a qualquer momento vocês podem me interromper, viu? Fiquem à vontade. Então, colocado eles, aí a gente pode pegar e fazer a inversão deles. Se nós olharmos, está um virado para outro. Então, a única coisa que a gente vai fazer é modificar esse segundo. Então, vem aqui e nós vamos lá em inverter.
Inverti do lado errado. Pronto. Deixa os dois em uma distância equivalente. Então, o próximo passo vai ser fazer as ligações. Então, o nosso próximo passo é montar essas ligações, que é a parte mais chatazinha que tem, mas que dá certo. Então, vamos só dar uma olhada aqui. A gente já pode fazer essas ligações com os terras. Lembrando, eu tinha esquecido aqui os resistores. Temos 2 resistores aqui para as pontas, para ir junto com terra. Então vamos procurar os resistores. Vamos ter um resistor aqui e outro bem aqui. Então, para ligar os componentes, a gente simplesmente tem a opção de vir aqui nessa parte superior em Wire, seria fio, ligação, e fazermos essa conexão entre os componentes. Então, clica lá na perninha do componente, vem na outra perninha do outro componente e clica também. E assim a gente vai fazendo essas ligações. Então, fizemos já a ligação até a fonte de energia. Então, aqui a gente pode ir vendo, por exemplo, a perna 6 vai ser ligado na conexão entre o capacitor e o resistor. Eu esqueci só de pegar e fazer a nomeação aqui da capacidade de cada componente. Então, vamos só fazer isso rapidinho. Então, esse é um capacitor de 10 microfarad. Dá 2 cliques lá na opção e adiciona. Então, 10 microfarad. Os resistores, um é de 47 e o outro é de 10K. Então, o primeiro é de 47 e o outro é de 10K.
O resistor aqui embaixo ele vai ser de 180 ohms. No projeto não tem um símbolozinho, mas vocês podem estar adicionando. No teclado não tem essa opção de você estar adicionando ohms, mas você pode ir lá na internet e copiar algum símbolo de ohms. Mas se a pessoa que vai mexer com esse componente, se ver só a numeração, ele já vai saber que é 180 ohms. Então, você coloca mais para poder ficar mais bonito no projeto, mas não é necessário. Quando a pessoa enxerga a numeração, ele já sabe quanto é. Então, foi adicionado aqui, ver se tem mais algum. Ah, tem um outro. Esqueci de girá-lo. Também de 180. Gente, tá dando para acompanhar? Qualquer coisa vocês me interrompam, viu? Pode perguntar, dizer também. Fiquem à vontade. Porque às vezes eu acho que eu estou falando sozinho, aí é meio que monótono. Mas tudo bem. Diferente da sala de aula, que às vezes a gente puxava uma conversa, outra. E fiz essas ligações, coloquei já o nome de alguns. Se vocês quiserem eliminar todos esses nomes que tem aqui, porque deixa meio que poluída a tela. Então, você pode tentar diminuir ao máximo a quantidade de informações desses componentes para ficar mais compilado. Não precisa deixar, por exemplo, o nome dos dois, caso seja possível, porque aí já diminui uma quantidade significativa de informação. Então tira o nome de um, pelo menos, deixa de um, porque aí fica menos informação embaralhando. Então, voltando para o projeto, a nossa próxima ligação, por exemplo, do dispositivo 555, o pino 1 está ligado com o Terra. Então, tem o Terra GND aqui. Aí a gente já pode fazer essa ligação do pino 1. Aí a gente analisa o 6 e o 2. Está ligado entre o capacitor e o resistor. No caso aqui, vocês poderiam baixar mais o capacitor ou aumentar um pouquinho mais esse aí. No nosso caso aqui, só descer aqui um pouquinho mais desse capacitor para abrir e liberar mais espaçozinho. Então, o 2 e o 6. Pronto, fizemos a ligação do pino 2 e o 6. O 7 vai ser ligado entre o primeiro e o segundo resistor. O 8 e o 4 vai ser ligado no fio que vai até a bateria, ou a fontezinha. O 8 e o 4.
Então, fez essa ligação. Aí vocês poderiam perguntar, Gutenberg, mas o 8 aqui veio antes do 4. Essa troca não vai influenciar, porque eles estarão ligados no mesmo condutor. Por exemplo, se quisesse ligar os dois aqui e depois puxar só um fio, também daria certo. Mas devido à complexibilidade do projeto, geralmente para deixar um pouquinho mais claro, então eles geralmente fazem isso. Então vamos seguir o projeto dentro das nossas capacidades. Aí aqui temos o pino 1, 2, 3, 4, o 5 não usa, o 6, o 7 e o 8. Então, se vocês se perguntarem por que tem alguns pinos que não vão ser utilizados, é porque no projeto em si, se olhar no original, é ignorado esse pino 5. Então, basicamente isso. Mesmo que o pino exista, ele não vai estar sendo utilizado. Então, vamos lá para o próximo passo. Eu já posso interligar o pino 3 com o pino 14. Não sei se dá para perceber, mas quando eu estou ligando, eu estou fazendo um caminho e estou clicando nesse caminho para me demarcar um ponto para fazer a interligação. Se eu puxar ele aqui e não clicar para ir delimitando, ele vai fazer ligações com outros pontos. E isso eu não quero. No momento que eu estava ligando o pino 4, teve um momento que o pino 4 ele já ligou diretamente ao fio, bem aqui nessa posição. E não é isso que eu quero seguir o padrão que existe lá dentro do projetozinho que foi pesquisado. Então eu tive que puxar o pino, clicar bem nessa região e depois guiar até a parte superior. Se isso não acontecer, por exemplo, esse pino vai passar pelo pino 6 e vai passar pelo pino 7. Corre o risco dele ligar o pino 6 e o pino 7. E isso não é o que nós queremos que aconteça. Então são esses pequenos detalhes que fazem diferença. Então vamos só ver quem é que vai ser ligado agora. Foi ligado 3 ao 14, posso ligar o 6 já no fio que vai passar a corrente elétrica, o 16. Então 16, já posso vir ligar diretamente ao fio que vai para a fonte ou para a bateria. Posso ligar o 13 e o 15 ao 8, que está ligado ao terra. Então 13 e 15, pino 13. O terra ficou muito distante, então eu vou só puxar aqui o terra para a posição aqui embaixo. Eu estou montando, mas depois pode pegar e fazer uma organização para deixar ele mais alinhado. Então, como eu estou só demonstrando para vocês essas ligações, pode deixar o espaço mais justo ou ajustar melhor, porque senão vai acontecer o que eu disse, quando nós formos ligar os pinos, corre o risco de um ficar sobre o outro e dar problema. Então, o 15 e o 13. O 13 eu já posso ligar diretamente aqui. No projeto, ele também faz isso. Só que os pinos, nesse componente, como esse componente ele não está seguindo a sequência, porque o correto do componente era ele estar aparecendo com a sequência correta. Então, como não está aparecendo, então a gente tem que seguir o padrão que o componente fornece, no caso esse aqui. Então, o componente na vida real, ele segue essa sequência. Como tem componente que segue uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo.
Então, 13 e 15. 13, 15 e 8. Pino 8. Então, se nós seguirmos essa sequência, agora o próximo seria ligar esses componentes. Então, nosso projeto, nós vamos só tentar dar uma organizada neles. Já pode interligar os componentes aqui. Interligado entre eles, agora nós vamos fazer a ligação com o componente. Nós temos o 7, 4, 2 e 3. Então, 7. Temos o 4. Temos o 2. E o 3. E os próximos seriam 1, 5, 6 e 9. Então, 1, 5, 6 e o 9. E agora o próximo passo tem essa interligação, mas nós precisamos fazer essa montagem primeiro. Então a gente pode passar, monta ele e depois faz essa ligação entre os componentes. No projeto, ele está pegando bem aqui do cantinho do componente. Caso você queira pegar bem do cantinho, como eles estão interligados, então tanto faz você pegar do canto, porque aí estaria levando em consideração o componente, lá esse conector. Então pode pegar bem do canto, interliga os dois, liga a perna de um componente na perna do outro e puxa. Ou você pode fazer uma intersecção bem aqui no meio e puxar, que foi basicamente o que eu fiz. Mas no projeto ele pega bem aqui do cantinho. Vamos só seguir igual ele está lá no projeto. Pegar bem aqui do cantinho.
Só para não fugir muito. Pronto, fiz a interligação diretamente dessa perninha. Aí tanto faz pegar dessa como dessa. Então vai muito de como você vai querer fazer. Então, interligou. Tem a outra parte aqui inferior, que nós iremos ligar em um diodo, e depois no capacitor. Então a gente já pode organizar já esses componentes. Então o próximo vai ser essa ligação. Tá faltando o ground para ele. E ainda está faltando um outro componente, bem aqui embaixo, que eu esqueci de adicionar. Então vamos lá adicionar esse diodo. Então, adiciona esse componentezinho. Vamos girar eles. Vamos adicionar só um espaçozinho aqui para ficar melhor da gente trabalhar com eles. Dá um espaço para nós fazermos as ligações e perceber essas ligações. Então, quando a gente olha o componente assim todo montado, a gente acredita que é apenas um componente igual os 6, mas não é, são junções de componentes. Então, a gente já pode fazer essa ligação entre eles. E basicamente está ganhando, vamos dizer assim, já uma característica do projeto quase pronto. Então vamos ver só quais são as próximas conexões. Então tem o pino 10, que vai ser ligado aqui com o componente do lado direito. O nosso transistor. Então vamos lá, o 10. Vou ver aqui qual é o melhor lugar por onde a gente pode puxar ele. O 11, ligado com o componente transistor do lado direito também aqui. O 11. E lá vamos nós. Então, os próximos componentes a ser ligados serão os diodos a eles.
Aqui você pode pegar em um meio deles ou pode pegar em uma junção e já fazer essa ligação. Aí vai depender muito de onde vocês querem fazer. Então, se for seguir esse padrãozinho aqui, ele pega mesmo em uma das pernazinhas do componente, da conexão do componente. E feito tudo isso, verifica se todas as conexões estão feitas. Se foram feitas todas as conexões, então o projeto está concluído. Então, muito difícil de fazer, utilizar o EasyEDA. A parte mais complicada, eu estou brincando, a parte mais complicada ao utilizar ele é basicamente encontrar os componentes. Então, é uma das partes mais complicadas que tem seria localizar esses componentes. Mas o restante dá para fazer de boa sem muitas complicações. Então, o próximo passo seria adicionar os semáforos. Então, a gente poderia estar já adicionando esses semáforos. Gutenberg, no projeto que você mostrou, tem alguns componentes que eles estão pintados. Não existem esses componentes pintados. Esses componentes que estão coloridos, ele adicionou basicamente para dizer onde era que ia ligar cada lâmpadazinha do semáforo. Então, está colorido aqui no desenho, porque a pessoa que fez, ele coloriu os componentes para indicar onde era que ligaria cada componente luminoso. Por exemplo, o LED 1, o semáforo 1 com o LED verde. Aí ele marcou lá, o 1 verde. O 1 amarelo, aí lá, o 1 amarelo. O 1 vermelho. Então, basicamente, ele numerou e acrescentou as cores para indicar onde ligaria esses LEDs. Então, é basicamente para isso que ele coloriu esses componentes. Então, foi basicamente para isso. No que eu preparei, montei para enviar para Meme, eu já tinha adicionado os LEDs. Os LEDs e as cores, é tanto que eu falei para vocês que no Easy eu não encontrei o componente amarelo. Então, quando a gente abre aqui, ele tem o red, o green e o blue. Não encontrei o yellow. Então, como não tem um amarelo, não tem como eu ter adicionado um componente amarelo. Então, o semáforo que nós poderemos montar pode ser feito com os LEDs e cada LED tem sua cor. Então, a gente poderia escolher um LED vermelho, um LED amarelo e um LED verde. No caso do Easy, eu não encontrei se existir, a não ser que você adicione. Encontre alguma biblioteca e adicione, mas eu não encontrei o amarelo. Então, no que eu enviei para Meme, eu adicionei um azul, para que não tem como você botar um LED azul e dizer que é um LED amarelo, que vai indicar a atenção. Mas o projeto, se fosse montar para deixar mais ou menos claro, você adicionaria e explicaria que lá seria o LEDzinho amarelo. Então, teria como adicionar esses LEDs e já fazer essas ligações. Então, é simples e é prático utilizar o Easy. Você não encontra todos os componentes, mas com os componentes que encontra, dá para você montar esse circuitozinho. Então, é só uma forma de nós podermos, vamos dizer assim, praticar a forma de montar o circuito.
Quando a gente monta um circuito utilizando, por exemplo, um circuito eletrônico desse tipo, nós utilizamos vários componentes para fazer determinadas ações. Quando nós formos, por exemplo, montar esse mesmo projeto com o Arduino, vocês irão ver que basicamente os componentes, tudo é controlado pelo Arduino. Nós teremos só pequenas quantidades de componentes que podem ser utilizados. Então, esse seria o projeto que vocês pesquisaram. Depois vocês podem estar montando o de vocês para irem praticando no Easy. Talvez vocês gostem muito dessa parte de montar circuitos. E quando vocês estiverem, próximo ano vocês vão passar no Enem. E em 2021, 2022, quando vocês estiverem na faculdade, vocês podem escolher uma faculdade de mecatrônica, que vai utilizar muito isso, ou alguma das engenharias, vocês também poderão trabalhar com essa parte, engenharia eletrônica. Então, é uma parte boa, dá para a gente estudar, brincar à vontade, dá para montar circuitos, tem como a gente montar esse projeto, só precisa comprar os componentes. Esses componentes, eles são vendidos em lojas de eletrônica. Tem como encontrar cada componente desse e estar montando o projeto. Então, sobre a montagem desses projetos de circuitos, se você pega um projeto com circuito já pronto, tem como você elaborar e montar a sua própria placa, seu próprio circuito. Pode mandar imprimir a placa, por exemplo, uma placa de computador, ela é uma placa de circuito impresso. Alguém pegou um projeto de placa e basicamente só replica. Só manda regravar e fazer. Por exemplo, as placas dos notebooks. A Samsung cria um modelo de placa e tem uma empresa que só imprime as placas dos notebooks. Então, outra empresa pode pegar e comprar aquele projeto de placa e estar montando sua própria placa, baseado numa placa que já existe. Então, é basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Foi difícil? Oi. Então, qualquer dúvida, vocês podem estar tirando. A utilização do Easy, como eu disse, já deixei uns vídeos lá. Eu fiz uma pequena demonstração de como utilizar. Também vocês têm acesso lá no Google Sala de Aulas. É bom que vocês, sempre que puderem, estejam revisando, porque o processo de aprendizagem é um processo de prática. Então, se você não pratica, por exemplo, a matemática, mesmo que você aprenda, com o passar do tempo, se você não continuar praticando, você acaba relaxando e esquecendo pequenas coisas, pequenas fórmulas. As mesmas coisas são, por exemplo, elaborar um circuito desse. Elaborar não, nós basicamente procuramos e montamos ele. Então, é prático, é simples e tem como fazer. Eu não tenho um computador, tenho apenas um smartphone. Dá para fazer. É só um pouquinho chato você operar essas ligações, adicionar componentes, mas com paciência dá para montar. Agora, nosso próximo passo, eu vou mostrar para vocês um pouco do ambiente Arduino. Vamos falar sobre o Arduino, vamos falar sobre alguns componentes. Dentro da robótica, uma das coisas mais utilizadas, ou um dos mecanismos mais utilizados para a prática, é com o Arduino. Então, o Arduino, ele faz parte de um projeto que surgiu em 2005. E esse projeto, ele visa fazer com que as pessoas possam, vamos dizer assim, se inserir no mundo da robótica, criando projetos eletrônicos de baixo custo, com investimento muito pouco. Então, caso eu precise montar projetos, e esses projetos envolvem a parte robótica, envolve
a parte de sistemas eletrônicos, de circuitos integrados, de programação para determinadas ações, a parte de Arduino é um dos componentes mais baratos que a gente encontra no mercado. Além de Arduino, que nós vamos ver daqui a pouco, existem outros tipos de projetos que podem envolver outros componentes. Tem muita gente que usa a Raspberry, que faz parte de um outro projeto, que também envolve bastante a parte de robótica, a parte educacional, como a parte de projeto robusto mesmo. Então, quando a gente fala de Arduino, quando fala de robótica, quando fala de automação industrial, a gente fala de computadores capazes de desenvolver rotinas humanas. Então, digamos que eu quero um braço robótico para manipular informações, por exemplo, mexer com componentes químicos. Então, o ser humano em si, ao tocar em produtos químicos, ele pode sofrer algum dano. Então, tem como montar, através de componentes eletrônicos, robôs ou partes robóticas que podem estar manipulando essas informações ou esses componentes para evitar acidentes. Então, a robótica ela vem para auxiliar o ser humano de determinadas ações, ou que é muito cansativo para o ser humano, ou que é muito perigoso para o ser humano. Então, temos esses pontos. Eu disponibilizei, o último material que eu disponibilizei para vocês foi sobre o Tinkercad. O Tinkercad, ele é uma aplicação também parecido com o que nós estávamos vendo com o Wiz e Eda. O Tinkercad, ele é utilizado tanto para você trabalhar com a parte de eletrônica, montagem de circuito, como também com componentes eletrônicos de Arduino. Ele é uma plataforma na qual você pode utilizar para criar projetos, para trabalhar projetos e também para, vamos dizer assim, ministrar aulas e acompanhamentos. Ele tem uma interface que você pode integrar com, por exemplo, o Google Sala de Aulas. Então, através dele, você tem como criar turmas e trabalhar com o Google Sala de Aulas. Então, nós usamos o Wiz e Eda para montar a placa de circuito, ou para montar o circuito eletrônico, porque é uma das maiores finalidades dele. Já para trabalhar com Arduino, a melhor opção, pelo menos a melhor assim que dá para nós utilizarmos, sem muita dificuldade, é o Tinkercad. O Tinkercad, além de trabalhar com a parte de eletrônica e de Arduino, por assim dizer, ela também você pode trabalhar com projetos arquitetônicos, projetos de engenharia, construção de prédios, de objetos. Então, é uma plataformazinha online também que dá para utilizar e que dá para criar vários projetos. Dentro dele, temos aqui a parte de componentes. Temos os componentes básicos da parte de eletrônica. Temos todos os componentes, se eu quiser, todos os componentes da parte de eletrônica. Aí eu tenho também. A vantagem dele é que nós, por exemplo, temos todos os componentes com desenho, o próprio desenho do componente. Enquanto nós estávamos trabalhando com o Wiz e Eda, apenas com o símbolo dos objetos, apenas com a simbologia dos objetos, o Tinkercad você já trabalha diretamente com o componente em si. Então, você já vê o desenho do componente, já sabe qual é o componente que você vai utilizar. Por exemplo, os diodos, diodo normal e diodo Zener. Lá na aplicação que nós estávamos usando, tinha apenas o símbolo. Os capacitores, tinha apenas os símbolos, os indutores. Então, a diferença é que aqui você trabalha diretamente com o componente. Você já vê o componente, já sabe qual é o componente. Por exemplo, é o LED.
ele aqui também já diz qual é o componente que você vai usar. Diferente do EasyEda, que lá basicamente nós tínhamos 3 LEDs. Ele aqui tem outros. Tem o verde, tem o amarelo, tem o laranja, azul, vermelho e o branco. Ou seja, aqui já dá para a gente trabalhar com o componente e trabalhar com o componente que a gente sabe que realmente vai ser utilizado no projeto. Então, se fosse o semáforo que nós fôssemos montar, nós vamos utilizar o vermelho, vamos usar o amarelo e vamos usar o verde. Então, você basicamente já adiciona componente com a cor que você quer. Então, essa é uma das vantagens de utilizar o Tinkercad. Eu deixei um pequeno vídeo, 1 ou 2 vídeos lá no Google Sala de Aulas, para que também vocês pudessem começar a conhecer o Tinkercad. Como eu disse para vocês, ele pode ser trabalhado tanto com componentes eletrônicos, como, por exemplo, se você quiser criar um projeto de engenharia, quiser fazer um mini curso sobre a parte de engenharia, também tem como você fazer isso com o Tinkercad. Então, eu vou querer montar uma casa, vou querer fazer um design de um carro. Então, você pode também utilizar o Tinkercad para isso. No nosso caso, nós iremos trabalhar a parte de eletrônica e a parte de Arduino. Então, aqui, basicamente, nós temos os componentes necessários para montar nossos pequenos projetos com Arduino. Então, essa vai ser a nossa vantagem. Por exemplo, controladores lógicos. Então, nós temos aqui alguns controladores lógicos que a gente pode utilizar também nos nossos projetos. Quando a gente fala de Arduino, a gente está falando de uma pequena placa. E essa pequena placa, ela é uma placa que você pode utilizar para controlar rotinas ou controlar componentes. Então, quando a gente fala de Arduino, está falando de uma pequena placa que tem funções, vamos dizer assim, de um mini computador. Essa mini placa, você precisa configurar ela, criar um software, criar o programa para que ela execute. Então, como assim tem o Arduino, nós também temos a Raspberry, fora outras placazinhas que a gente pode encontrar no mercado que faz isso. As mais comuns que a gente encontra ou é Arduino ou é Raspberry. Então, nós temos basicamente esses mini computadores que a gente pode utilizar para estar elaborando os nossos projetos. Então, vou agora para o slidezinho, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o Arduino. Eu só abri aqui o Tinkercad para mostrar para vocês qual é a aplicação que a gente pode estar utilizando. Além dessas aplicações, existem outras que a gente pode utilizar também. Por exemplo, o FreeZine, ele é uma aplicação que você vai encontrar tanto para computadores com Windows, como computadores para Linux, como também para macOS. Então, o FreeZine, para trabalhar na vida real, no dia a dia, ele é uma das melhores opções. E a vantagem é que você pode montar o esquema elétrico com os componentes. Você pode gerar a PCB, que seria a placa de circuito integrado. Você já pode montar direto na PCB, diferente do que nós estávamos fazendo lá no IEDA, que você teria que montar o esquemático ou o esquema elétrico e depois gerava a PCB. Você pode basicamente já trabalhar direto em cima dessa PCB. Você tem a parte de protoboard, que seria o componente do Arduino, onde a gente vai fazer as conexões entre os componentes eletrônicos que nós iremos utilizar. E ele ainda permite você trabalhar com o código. Você vai criar o código que nós vamos programar o Arduino diretamente nele. Então, o FreeZine, ou FreeZine,
Ele é uma das ferramentas que você pode utilizar para estar programando o seu Arduino e depois, quando você fizer o programa, só transferir para o Arduino para ele executar o que você fez. Eu vou ver se tem como. Eu tenho um Arduino aqui em casa, eu só não tenho os LEDs, tem alguns componentes que eu não tenho, mas eu vou ver o que é que dá para me montar com ele, para quando nós estivermos trabalhando com Arduino, eu demonstrar para vocês essa utilização, essa transferência do software direto para o Arduino e depois a execução. Eu vou ver se tem alguma possibilidade de montarmos. Eu acredito que eu tenho aqui apenas uma bombinha. Dá para montar um pequeno projeto com a bomba, mas nós vamos ver a prática de trabalhar com os LEDs, a prática de trabalhar com motores. Então eu vou ver se eu tenho a possibilidade de levar o maior número de conteúdos para vocês. Claro, não sei se é capaz de ter esse acompanhamento, mas eu vou ver o que é que dá para a gente fazer. Então, o Fritzing também tem como você estar montando esse projeto de forma offline. Então, tem pessoas que não têm internet, tem um computador, ou a internet é muito ruim, tem um computador. Se você conseguir baixar essa aplicação, tem como você fazer direto na sua máquina, de forma offline. E até eu considero bem melhor. Mas para vocês, eu vou estar trabalhando diretamente com o sistema online, já que é mais fácil todo mundo ter acesso à internet, ou pelo menos a maioria ter, que dá para fazer, do que de forma offline. Porque às vezes você tem um smartphone, mas não tem um computador. Então dá para fazer diretamente no site do Tinkercad. Então, vamos aqui para nosso slide rápido. Então, o Arduino, vocês vão encontrar vários modelos de Arduino. Os modelos mais comuns, esses slides eu retirei de um fórum, de uma palestra que a pessoa ministrou, isso em 2016. Existe uma grande quantidade, uma comunidade enorme de pessoas que trabalham diretamente com Arduino, são colaboradores. E com Arduino dá para fazer inúmeras coisas. Daqui a pouco eu vou abrir aqui um mini vídeo de um ex-professor meu, que, por exemplo, agora na quarentena, ele montou um sisteminha, um robozinho para ficar pulando. Quando a gente fica sem internet, não aparece um dinossaurozinho no navegador que fica pulando. Ele montou com Arduino um sistema que reconhecia os mandacaruzinhos, aí ficava pulando com o dinossauro. Então ele montou o esquema, botou um leitor na tela do notebook. Então, toda vez que o dinossauro ia, que encontrava aquele objeto, o obstáculo, ele detectava e fazia com que o dinossauro pulasse automaticamente. Então, com o Arduino dá para fazer inúmeras coisas. Por exemplo, eu quero controlar as bombas que irrigam uma plantação. Eu vou gastar muito? Com o sistema Arduino, você vai gastar menos de R$300 e deixa um sistema totalmente automatizado. Ah, eu quero que minha casa tenha um sistema que acione as luzes, um sistema que acione a TV, acione, sei lá, músicas, detecte pessoas, alerte, tire fotos. Então, dá para fazer N coisas com o Arduino, com a programação em Arduino. Então, o Arduino, ele faz parte de uma comunidade livre e que basicamente cresce dia a dia. Então, são componentes baratos e que dá para montar N projetos. Então, o que seria Arduino? Arduino é a junção entre componentes eletrônicos e entre programação. Então, quando a gente fala de Arduino, a gente liga muito a essa pequena placa. Então, Arduino é um projeto livre que visa levar conhecimento da área de robótica e da área de programação
mais voltado para automação de rotinas, automação de rotinas. Então, é um projeto vivo e ativo que faz com que você possa produzir no sentido de automatizar rotinas e serviços. Então, Arduino não é apenas essa placa, mas é todo um conceito por trás dessa pequena placa. Então, o Arduino ele é formado por várias placas de desenvolvimento. A vantagem de você utilizar o Arduino é que você mesmo pode criar a sua própria placa de Arduino. Então, é um projeto de código aberto e esse projeto permite que você possa criar sua própria placa. Então, a gente pode pegar o modelo de placa do Arduino, o modelo do circuito, igual nós estávamos montando do semáforo, a gente pode pegar o modelo e criar a sua própria placa de Arduino. Então, você pode montar a sua própria placa de Arduino porque o projeto ele é livre, ele é aberto. Permite que vocês possam montar as suas próprias placas. Então, eu disse anteriormente, ele foi criado em 2005 e os idealizadores deles buscaram criar algo que fosse fácil e capaz, pequeno e barato para que qualquer pessoa pudesse estar trabalhando com o desenvolvimento e a automação. Então, é fácil de usar, vocês irão ver isso no decorrer do percurso. O conceito dele, como eu disse, está em cima da parte de software e hardware. Então, trabalhar com Arduino, eu vou estar trabalhando com o software, que é o que eu vou fazer, vou criar o programa que eu vou criar para que a placazinha possa estar rodando, no caso, o hardware. O projeto em si, ele é open source, ou de código aberto, no qual você pode pegar, modificar, adaptar, sem sofrer nenhuma penalidade. Então, é uma das maiores vantagens dele. Então, aqui nós temos o esquema total do que ele é. Ele é um hardware open source, hardware e software. Então, ele é um hardware e software open source que você pode utilizar, modificar. Ele é um microcontrolador reprogramável. Você pode programar eles quantas vezes quiser. Gutenberg, eu fiz um projeto de um semáforo. Não quero mais não. Eu perdi meu Arduino, minha placa Arduino. Não. Você basicamente vai criar um novo projeto, vai criar um novo programa. Para cada projeto é um programa diferente. Se eu quiser controlar uma bomba, é um projeto, é um programa. Se eu quiser criar um semáforo, é um projeto, é um programa diferente. Eu quero, digamos, que ele trabalhe com a parte de ligar máquinas. É um projeto diferente, é um programa diferente que você tem que criar. Eu quero que ele ligue minha TV. É um projeto e é um programa que você tem que criar. Então, para cada, vamos dizer assim, para cada projeto que você for criar, você tem que programar para aquele projeto. Não tem um projeto já completo, não, que eu só vou lá e altero o que é que ele tem que fazer. Não. Você tem sempre que programar, a não ser que você salve, já deixe, você crie seus projetos e vá salvando a execução de cada coisa. Mas você precisa, toda vez que for executar uma ação nele, você tem que regravar esse novo programa. Então, ele é reprogramável. Então, se eu salvar um programa dele, não fica só aquele programa, não. Eu posso substituir. Você encontra muitas referências bibliográficas, ou seja, você vai ter muito conteúdo na internet, tem livros, tem revistas, tem periódicos, tem projetos já prontos. Então você pode só readaptar. É uma das vantagens, você pode pegar um projeto pronto e adaptar para a sua realidade. A linguagem de programação é baseada em wiring. Esse wiring seria relacionado a ligações. Ligações que eu estou falando é fazer conexões, cabear. Então, ele é baseado na linguagem C. Você pode utilizar a linguagem C ou C++, que basicamente é a C++, ou C++, assim como vocês queiram chamar, é baseado na linguagem C.
assim como outras linguagens de programação que é baseada na linguagem C. Então, com programação vocês não terão muito problema, eu tenho certeza, porque vocês já trabalham com Java e não tem uma linguagem tão complexa como Java. Plataforma de prototipagem rápida. Então, eu posso basicamente criar meus projetos de forma rápida, de forma prática, é fácil de programar e é fácil de montar os circuitos independente de um computador. Ou seja, uma vez que eu crio o meu projeto, uma vez que eu crio o meu código e salvo na minha placa Arduino, eu não necessariamente vou precisar mais de um computador. A não ser que eu queira ligar, deixar o computador alimentando a placa Arduino pela USB. Às vezes as pessoas fazem o projeto e não tem uma fonte nem tem uma bateria. Então eles podem utilizar conectado pela USB. Comunidade Arduino altamente ativa, ou seja, existe uma comunidade na qual vocês podem consultar ou ser consultados ou buscar ajuda sempre que necessário. Você pode virar um colaborador. Então, por isso que é sempre ativa. Tem sempre gente trabalhando com isso, sempre gente tirando dúvida e sempre gente tentando buscar formas de trabalhar com isso nas melhores situações. Não precisa de gravador externo, ou seja, eu não preciso, por exemplo, tem componentes eletrônicos, tem alguns CIs que você precisa de uma gravadora de CI. No caso do Arduino, todos os componentes são conectados diretamente nela. Então, a gravação não precisa de um componente externo. Você basicamente conecta no computador, transferiu o software para ela, então não precisa de um gravador externo, não precisa de um outro componente. Você faz tudo diretamente na placa do Arduino. Existem vários modelos de Arduino no mercado. Os mais comuns é o Uno. É uma das placas mais comuns que a gente utiliza no dia a dia. Já são 8h50, falta 10 minutos. Então vou só avançar um pouquinho, agilizar isso. Então o mais comum é o Uno. Existe um ambiente de desenvolvimento que vocês podem utilizar para criar o software. Depois nós estaremos estudando código a código, para que a gente possa compreender. Então existe o software próprio do Arduino que a gente utiliza para trabalhar com ele. Então vou só minimizar aqui para mim abrir aqui para vocês. Nem lembro se eu tenho instalado o Arduino. Tenho, está aqui. Então, como eu disse para vocês, a gente pode programar no Fritzing, mas também pode utilizar o próprio Arduino, o próprio software do Arduino para estar fazendo isso. Então, existe um software específico do Arduino no qual a gente pode programar. Esse software a gente conhece mais por IDE. Ele tem a sua própria IDE e através da IDE do Arduino a gente pode estar criando o nosso programa. Vocês que gostam aí de linguagem de programação, né? Tem a opção, a gente cria variáveis no Arduino. Então, isso aqui não vai ser muito difícil para vocês. Por exemplo, vocês não terão problema, porque se vocês prestarem atenção, é basicamente um Javão rodando. Então, depois a gente trabalha mais com isso. Por enquanto, eu só queria mostrar a IDE para vocês do Arduino. Então, o Arduino, ele tem essa sua própria IDE de programação. Como foi dito, ele é open source, tem o código dele aberto. Então, com esse código aberto, vocês terão a possibilidade de estar montando o esquema eletrônico do Arduino. Vocês podem criar o esquema eletrônico e através do esquema vocês montarem
a sua própria placa de Arduino. Então, esse é o esquema. E bem aqui embaixo, deixa eu só mudar aqui a cor do pincel. Mesmo assim não está arriscando não, deixa quieto. E bem aqui na parte inferior esquerda, vocês poderão estar imprimindo essa placa do Arduino para vocês. Então, tem como você pegar esse código aberto, esse projeto, e montar a sua própria placa de Arduino. Então, tem como você criar a placa de Arduino de vocês. Temos aqui alguns projetos que algumas pessoas criaram do Arduino. Então, a pessoa pegou lá e montou sua própria placa de Arduino. Então, se vocês prestarem atenção, tem várias placazinhas que algumas pessoas montaram. Então, a pessoa pegou e até criou sua placa e nomeou com o seu nome. Por exemplo, eu vou criar uma placa e vou botar o nome de Bianca. Né? Vai lá e coloca o nome de Bianca. Vou criar uma placa aqui e vou botar o nome de Álvaro. Aí você pode criar a placa Arduino e botar o nome de Álvaro. Então, tem essa possibilidade de vocês poderem estar criando sua própria placa de Arduino. O Arduino, ele também tem vários módulos. Você pode trabalhar com Arduino com módulos. Shield do inglês seria escudo, né? No nosso caso do Arduino, mais relacionado a módulos. Você pode utilizar vários módulos no Arduino. Por exemplo, eu vou querer um relógio. Ou eu vou querer um contador de minutos e horas, um cronômetro. Então tem como montar. Eu vou botar aqui um display. E esse display vai aparecer uma mensagem. Por exemplo, aqueles letreiros que tem nas lojas. Tem aquele letreirozinho de LED que fica passando as informações. Então tem como você criar também com o Arduino. Você pode criar um letreiro de loja. E sempre que você quiser, você reprograma a mensagem que você quer que aconteça. Aqueles letreiros, aquelas telas que existem nos semáforos, as de LEDs. Então você pode usar uma tela normal com LEDs e criar no Arduino. Programa ele para ele ficar passando as mensagens. E tem como você acoplar vários projetos, como por exemplo, placa de rede cabeada. Pode adicionar um módulo de placa de rede sem fio. Você pode adicionar um módulo Bluetooth. Então, são N projetos. Então, o Arduino permite você trabalhar com módulos. Ele está chamando aqui de escudos. Trabalhar com módulos. Então, você pode adicionar recursos ou adicionar novas placas no Arduino com novas funções. Então, é a vantagem do Arduino. Existem aqui vários outros módulos. Posso adicionar um microfone para ele capturar som. Posso adicionar sensores de temperaturas. Posso adicionar laser. Posso adicionar buzzers, são pequenos alto-falantes para emitir som. Então você pode usar para emitir som, se você quiser tocar música, sonzinhos também dá. Módulo de infravermelho, por exemplo, eu vou criar um controle remoto. Pronto, eu vou programar o Arduino para ligar minha TV. Quando alguém chegar, você adiciona um módulo, um sensor de presença, um infravermelho, né? E adiciona o módulozinho infravermelho. Então, quando a pessoa chegar em casa, ele detecta a pessoa e já liga a TV. Então, tem como você fazer isso. Por exemplo, você deixa o som em casa e cria um módulozinho desse para ligar o som. Por quê? Porque quando um bandido chegar perto de sua casa, ele detecta o movimento do bandido e liga o som. Então, você também pode fazer essas artimanhas. Então, tem um módulo com LED, com luz. Tem o RGB, esse LED RGB é porque com esse LED ele representa vários tipos de cores. Então pode acender várias luzes de cores diferentes. Um LED acende várias luzes de cores diferentes. Por isso que é RGB. Tem o módulo relé. O módulo relé ele é utilizado para acionar outros equipamentos. Por exemplo, eu vou pegar meu Arduino para ele ligar minha bomba quando minha caixa secar. Eu tenho uma caixa d'água e eu quero que seja programado. Toda vez que o Arduino, eu boto um sistema lá para detectar
quantidade de água. Sempre que o nível da água da caixa cair, então o relé aciona a bomba. Então tem como fazer isso também. Tem sensor magnético, tem sensor de desvio de obstáculos. Então eu posso criar um carro que detecta obstáculos. Posso criar uma estrela mágica ou uma mágica estrela. Então são vários módulos que a gente pode utilizar no Arduino. E aqui não tem todos. Por exemplo, você pode utilizar um sensor de umidade, criar uma estação meteorológica com Arduino, ele detectar a umidade do ar e informa para as pessoas, por exemplo, a umidade do ar está tanto, a temperatura está tanto, beba água. Então tem como você fazer projetos desse tipo com Arduino. Por exemplo, a pessoa aqui pegou e criou uma impressora 3D com Arduino. É possível criar uma impressora 3D com Arduino? É possível. Tem como você criar uma impressora 3D com Arduino. Impressoras, agora com coronavírus eu vi projetos com Arduino com respiradores. Então, existem vários projetos, várias universidades criaram respiradores utilizando placas de Arduino para controlar esses respiradores. Então, minha gente, é enorme a quantidade de projetos que vocês podem fazer. Por exemplo, tem a impressora, tem a casa totalmente controlada. O projetinho aqui de baixo eu não sei o que é não, mas, por exemplo, tem um robozinho aranha. Então, tem N coisas que dá para você fazer com Arduino. Então, o limite vai ser a imaginação de cada um e o desejo de mudar o mundo. Se vocês puderem ativar a webcam só para mim tirar um print. Por exemplo, quem tem a imagem pode deixar só a imagem, mas tem gente que não tem a imagenzinha, tem só a letrazinha. Vejam aí quem está só com a letrazinha, quem não tem imagenzinha, a fotozinha, aí ativa só para mim poder tirar um print para mim guardar para vocês. Muitíssimo obrigado. É um prazer estar com vocês nesse momento. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, tem meu WhatsApp. Vocês podem entrar em contato comigo de segunda a sexta. Segunda a sexta, de 5 a qualquer hora. Vocês podem estar tirando dúvida, podem enviar mensagem no WhatsApp. Eu sempre deixo um material para vocês. Quando eu deixar no Google Sala de Aulas, deem uma olhada. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Eu não tenho horário para vocês, não. Vocês podem me passar mensagem que assim que eu ver, eu respondo a vocês. Então vamos só ativar aí, eu tiro o print. Gente, muitíssimo obrigado. Um abraço no coração e daqui a um dia estamos todo mundo junto novamente, viu? Então tem um E, que eu não sei quem é um E. Tem um L. Estevão, o L, quem é o L? Luiz Felipe. Tem um C e tem o R também, que eu não sei quem é. A Laila. Laila, Estevão. Pronto. Eu vou tirar aqui um print. Gente, pois um abraço no coração de vocês. Cadê o menino que disse que ia estar jogando Free Fire? Não apareceu, não? Pois até a vista. Vou deixar o material lá para vocês sobre isso. Aí vocês podem ir lá, vou deixar uns slides, aí vocês já podem ir dando uma olhada. E até a vista. Muitíssimo obrigado para quem acordou, para quem ficou comigo até agora. Quem não merendou, vai merendar. E obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Viu? Um abraço e até a vista. Valeu!